Fala aí, meus ninja, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago Dragon's Rising, dessa vez do episódio 11 da primeira temporada, O Templo do Núcleo dos Dragões, episódio que inicia a segunda metade da temporada, né? Então, vamos nessa. O episódio já se inicia com os ninjas chegando em Crossroads, nos dragões, para fechar um Fusão Moto que estava disparando bolas de fogo. E aí, no meio do processo, eles salvam o carro cheio de cidadãos, estabilizando a ponte em que eles estavam, né? Porque ela foi atingida por uma bola de fogo. E aí eles vão, fecham os Fusão Motos, os cidadãos ficam felizes em ver que os ninjas realmente estão vivos, porque tava rolando boatos, né? Tipo, todo mundo pensa que os ninjas já eram, sumiram. Mas tinha alguns com boatos de não, eles ainda estão por aí, só esperando a hora certa. Então, foi bacana ver essa interação, né? Mas enfim, depois disso a equipe retorna para o monastério e o Lloyd ainda fica em choque com o fato de que os dragões que eles resgataram lá de Imperium escolheram ficar ali no estábulo. E ok, na manhã seguinte ele tenta cuidar dos afazeres do monastério, mas isso se prova mais difícil do que ele esperava. Ele tenta ajeitar alguns quadros no corredor, mas não dá muito certo. Ele tenta supervisionar o treinamento do Eren enquanto lê alguns pergaminhos, mas ele acaba distraindo. Ele tenta reconstruir o muro que tinha sido quebrado lá quando o velho Bounty bateu, enfim. Só que aí a Sora vai sem querer destrói o muro de novo quando tá treinando no mech dela. E aí que tá. O Zane fica tentando dar um aviso pro Lloyd, mas o Lloyd fica ignorando, dizendo que ele tá ocupado. E meio que a gota d'água é quando o Lloyd vai literalmente, né, regar algumas plantas. E aí o Kai e a Wildfire estão discutindo, porque o Lloyd pediu pro Kai treiná-la e a Wildfire não quer, justo porque os poderes deles são idênticos, né? Ela não quer ser treinada e tal. Os dois estão discutindo, acabam queimando as plantas, né? E aí os outros ninjas aparecem para tentar apartar a briga, só que não dá muito certo. E aí o Zane diz, gente, pelo amor de Deus, eu já tô há um tempão tentando chamar a atenção de vocês, então venham aqui agora, reunião no hangar. E aí todo mundo vai até lá e o Zane revela que ele estava fazendo, né, nesses últimos tempos, umas simulações sobre os Fusão Motos e acabou percebendo que eles estão cada vez mais frequentes. Beleza, por enquanto ainda tá tranquilo, que tá aparecendo um de cada vez em algum canto. Só que com o tempo que for passando, conforme for passando o tempo, né, vai abrir Fusão Moto em mais de um lugar ao mesmo tempo, até que, sei lá, não dê para impedir, ou seja, vai continuar assim até que todas as terras da fusão sejam destruídas. E aí que tá, os ninjas ficam preocupados, porque até então eles estavam conseguindo fechar as fendas, uma por vez, mas se aparecerem várias, em vários locais ao mesmo tempo, já era, e não tem como impedir, né, segundo o Zane. E é nessa hora que a Nia, ela mostra um mapa do que ela encontrou quando estava fazendo aquela pesquisa no Reino das Nuvens. E aí ela encontra aquele local no mapa que o Zane mostrou das Terras da Fusão. E basicamente o mapa apontava para um local chamado Templo dos Núcleos de Dragão. A Nia deduz que, antigamente, graças aos pergaminhos, né, que ela encontrou, que no passado foi previsto um evento chamado a Coalescência, no caso, a fusão. Só que aí que tá, essa previsão foi há vários séculos atrás. Ou melhor, enfim, por aí, né? A questão é, a coalescência foi impedida antes. E se tiver alguma coisa nesse templo que possa ajudar os ninjas, não a parar a fusão, porque já rolou, né? Mas que possa impedir os Fusão Motos de continuarem acontecendo. Então a equipe decide ir até esse templo, só que eles não percebem que estão sendo seguidos por ninguém mais, ninguém menos que o Repton. Enquanto isso, em Imperium, a Imperatriz Beatrix faz um anúncio falso para os seus cidadãos, afirmando que aqueles dragões que foram libertados, né, pelos ninjas já foram recapturados e que não vai haver falta de energia nem nada. Mas qualquer um que contestar sua palavra, ou seja, qualquer um que falar, não, os dragões fugiram, não, vai ter queda de energia, qualquer um que for contra a palavra dela, vai ser acusado de ser um traidor
e vai ser aprisionado. E aí, beleza, né? Todo mundo apoia a Imperatriz e tal. E aí ela vai conversar com a doutora Larow, que diz, beleza, você conseguiu elevar o astral, né, o moral da galera, mas a gente vai ter que racionar a energia, diminuir a potência de drenagem dos dragões, porque senão não vai ter como manter essa farsa. E aí, tipo, a Beatrix, ela não tá nem aí. Ela diz que não vai fazer isso e vai aguardar o relatório do Repton. Enquanto isso, os ninjas chegam até um local lá, né, das Serras da Fusão, que tem um monte de árvores gigantes, que são árvores do mundo, e eles pousam em uma que tem uma abertura oca. Dentro dela tem um pórtico, né, uma entrada para o templo. E lá tem um enigma com 3 alavancas. O Kai, impaciente, puxa a do meio, mas não acontece nada. Então o Zane resolve fazer uma análise, né? Ele começa a estudar aquela entrada por várias horas. O pessoal fica entediado, mas o Zane não tem nenhuma conclusão. Então o Eren decide, mas por que a gente não tenta fazer... Tipo, ó, são 3 alavancas. Por que 3 pessoas não tentam puxar ao mesmo tempo? Vai que esse seja o enigma. E aí vão ele, a Sora e a Wildfire, puxam as alavancas e conseguem abrir o templo. Lá dentro eles encontram uma estátua bem gigante lá no fundo. Tem um altar que está na frente dela, só que o altar foi derrubado. E 2 portas em direções opostas, só que essas portas não têm maçaneta. Então o Kai e a Wildfire vão e queimam essas portas. Porém, de dentro dela surgem 2 fantasmas, 2 espíritos que começam a atacar os ninjas. Eles tentam lançar os poderes elementais, mas os ataques simplesmente atravessam esses espíritos. Pois é, até mesmo os ataques de água da Nia não funcionam. E aí, eles não percebem, mas o Repton aparece na entrada do templo, na surdina, né? Ele até fica meio cantarolando um tema bem de missão mesmo. A Sora Dragão olha, mas ele consegue se esconder antes. E aí ele se aproxima da porta, mas ele decide esperar, porque ele está escutando o barulho da luta lá dentro. Esperto da parte dele, né? Mas enfim, o Lloyd ele olha em volta e aí ele vê o altar caído e tem uma ideia. Ele vai tentar reorganizá-lo. Então os outros ninjas vão ajudando. O Kai e a Wildfire acendem as velas que faltam. E aí, quando a Wildfire vai acender a vela dela, tipo, metade da vela derrete. O que não acontece com a vela do Kai. Ou seja, mais um indicativo. A Wildfire não é a mestra elemental do fogo. O elemento dela é parecido com o Kai, mas não é o mesmo, tá bom? E aí, beleza. Com o altar organizado e no lugar, o espírito do templo, que estava dividido em 2, se funde novamente e agradece. Ele acaba explicando que ele ficou desse jeito por causa de um terremoto que acabou, né, estragando o altar. Por isso que ele ficou meio zangado assim. E o espírito do templo é esse aqui do lado. E aí, beleza. Ele decide explicar, né, como o primeiro mestre Spinjitzu não criou somente o reino de Ninjago, mas também outros. Porém, esses reinos acabaram se fundindo nas terras da fusão. Mas, aí que tá. O primeiro mestre Spinjitzu, né, criou alguns reinos e ele teve uma visão, uma profecia de que ia acontecer a fusão desses reinos. Um evento que ele batizou de coalescência. Então, com medo desse evento catastrófico, ele foi até o Conselho dos 7 Dragões Matriz e pediu a ajuda deles para arrumar uma forma de equilibrar esses reinos. Foi então que eles canalizaram parte dos poderes deles para criar 3 núcleos de dragão para estabilizar os reinos. E aí beleza, só que o primeiro mestre Spinjitzu, ele sabia que não ia viver para sempre. Então, temendo que os núcleos caíssem em mãos erradas, ele separou os núcleos em locais diferentes. E bom, eventualmente, quando ele morreu, né, os reinos acabaram se fundindo e agora os Fusão Mortos estão causando instabilidade. Ou seja, a única opção dos ninjas mesmo vai ser reunir esses núcleos de dragão para estabilizar tudo antes que seja tarde demais. Porque
porque a fusão já foi. Não tem como reverter, né? Até onde a gente sabe. Mas tem como cancelar os fusões motos de forma permanente e se estabilizar os reinos. No caso, estabilizar as terras da fusão com os núcleos. Só que aí que tá, ele só pode revelar a localização para algum descendente do primeiro mestre Espingiço. E olha que coincidência, o Lloyd tá bem ali. E ele explica, né, que ele é filho do Garmadon, que é filho do primeiro mestre Espingiço. Ou seja, ele é neto do criador de Ninjago. E é ok, o espírito ao ouvir isso fica bem contente e revela a localização dos núcleos de dragão, que são pintados nos murais atrás de si. Um dos núcleos está no Jardim Matriarca, o outro está no Pináculo de Cristais, dos Cristais, né? E o terceiro está em Wildness. Uma vez que os ninjas adquirem esse conhecimento, eles decidem ir embora, se despedem do espírito do templo. Porém, eles não perceberam que o Repton estava ouvindo tudo. Então, agora ele também sabe a localização dos núcleos. E aí, beleza, a equipe volta para o monastério. O Lloyd continua tendo dificuldades para manter a ordem ali. Então, o Eren e a Sora, eles dizem, mestre, lá no templo, você lembra que nos pediu ajuda? Então, pedir ajuda, às vezes, é a melhor opção. Você não precisa fazer tudo sozinho. O Lloyd até tenta dar uma desculpa, mas o Eren e a Sora trazem o amigo deles, o Sr. Frohike, para ajudar o Lloyd com o monastério. Depois de ver que ele não vai dar conta, né, sozinho, o Lloyd decide aceitar e nomeia o Sr. Frohike como guardião ajudante do monastério. E aí, para encerrar o episódio, né, nós vemos que o Repton passou o relatório dele lá sobre a localização dos núcleos para Beatrix. E aí ela decide que vai usar esses núcleos. Ele, você quer impedir os Fusomotos? Ela, não. Eu quero usá-los para destruir os ninjas. E assim se encerra o episódio, né? Gente, tá bacana. Temos mais lore. Então, não foi um retcon. A gente pensava, né, que o primeiro mestre Espingiço tivesse criado apenas Ninjago, mas faz total sentido. Ele sendo parte Oni e parte dragão, ele tendo poderes para criar outros reinos, né? Mas enfim, vamos para as curiosidades do episódio antes de encerrar o vídeo, né? Por alguma coincidência, algum azar, esse episódio, juntamente com os episódios 12, 13, 14 e 15, foram vazados no Disney Plus Hotstar antes da data oficial de lançamento. Pois é, mas logo foram removidos, né? Na cena em que o Repton tá se infiltrando no templo, ele cantarola, né, alguma musiquinha meio de espionagem. Parece que é uma fusão dos temas de Missão Impossível e a Pantera Cor-de-Rosa. Essa é a primeira vez em que vemos o Eren com o traje da fusão dele, porque antes ele só ficava com um casaquinho normal. O fato do Lloyd regar plantas acaba sendo uma coincidência irônica, porque é uma referência a como o pai dele, o Lord Garmadon, regava o Christopher lá em Crystallize, na série original. E embora o Garmadon não tenha aparecido, é a primeira vez em que ele é citado em Dragon's Rising, sendo o primeiro pai dos ninjas originais a ser citado, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque nós já tivemos citação e aparição do Wu no flashback, então, e o Wu é parente do Lloyd, ele é tio. Mas essa é a primeira vez em que vemos realmente uma citação a algum pai dos ninjas. No caso, o Garmadon, que é pai do Lloyd. Não tivemos menção ao Rei Amaya, nem ao Lu, nem ao Dr. Julian, muito menos ao Ed e a Edna, né? Mas tudo bem. O vídeo fica por aqui, espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com Deus no coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e ninjas nunca desistem. Falou! No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you would